Hoje pela manhã nós estávamos olhando para o Salmo 1 para nos direcionar a Eclesiastes, porque alguém tinha me perguntado se o humanismo secular não poderia contribuir com nada, e nós estamos vendo a resposta bíblica. O primeiro verso do Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós vimos vimos numa série de mensagens sobre o Salmo 1, como nesse salmo aqui só há dois tipos de pessoas: há esses bem-aventurados e há os ímpios. E a Bíblia diz que esses bem-aventurados, eles têm um prazer na lei do Senhor, e eles são como árvores que são plantadas junto a ribeiros de águas, e que eles nunca deixam de dar frutos, nunca deixam de ter tudo que é suficiente para estar verdes. Já o ímpio é como o que resta quando você tira a parte da semente, do trigo, aquela palha que fica. O ímpio é como aquela palha que o vento espalha. Ele depende totalmente do vento, do que acontece fora dele, e não há nenhuma vida. Você vê que todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre os filhos de Deus e o homem fora de Deus, não há nenhum estágio intermediário. O homem está vivo ou morto. Ou você está no império das trevas, ou você é transportado para o reino do Filho do seu amor. Não existe um lugar, não existe pessoas que não estão nem no império das trevas, nem no reino do Filho do seu amor. Estão em algum lugar no meio. Isso não existe. Como não existe um lugar entre a vida e a morte, você está vivo ou está morto. Você pode olhar para pessoas que têm uma vida que pareçam, aos nossos olhos, um pouco mais degradada do que outras pessoas, mas isso não faz elas mais mortas do que outras pessoas. Na Bíblia, por exemplo, há 3 ocasiões que Jesus ressuscita pessoas mortas, e uma é uma menina que acabou de morrer. Ela está como se estivesse dormindo. Ele chega lá na hora que a menina morre. Então a morte não tinha colocado nenhuma das impressões mais terríveis ali. E Jesus pega a mão dela e diz: menina, levanta. E há uma vez que ele ressuscita um menino que está morto há mais tempo. Certamente as feições já estão mais marcadas pelas horas e horas que a morte impôs ao filho da viúva de Naim. Mas ele está morto. Ela manda ele levantar. Ele manda o menino levantar da morte. E ele ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias e estava fedendo. Você vê, a menina tinha acabado de morrer e ela estava linda na cama. O filho da viúva de Naim já tinha morrido há mais horas, já não estava com a aparência de alguém dormindo. E Lázaro já cheirava mal. Agora, quem estava mais morto? Não tem isso, não é? A menina que acabou de morrer estava tão morta quanto Lázaro fedendo. Quando você está morto é definitivo, não existe escalas de morte, não é? Precisava do mesmo poder infinito para ressuscitar a filha de Jairo e Lázaro. Então, quando você vê um homem muito degradado pelo pecado, você pensa que alguém está num estágio avançado. É só o que a morte faz, mas está todo mundo morto. E a Bíblia é assim: você está no império das trevas ou está no reino do Filho do seu amor. Você ou é a árvore plantada junto a ribeiros de água, ou você é palha seca. Não tem nada entre essas duas coisas. E não tem nada entre o humanismo secular e a razão de todas as coisas. Então nós vamos para Eclesiastes. Nós vimos hoje o início, e Eclesiastes 1,14 diz assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Há uma série famosa chamada o Guia do Mochileiro das Galáxias, não é? E é uma série de ficção científica criada por Douglas Adams, que é do grupo Monty Python, um grupo inglês famoso. E o Guia dos Mochileiros da Galáxia não começou como um livro, começou como uma série que era transmitida pela rádio BBC em 1978. Depois fez tanto sucesso que ela virou uma série de livros, 5 livros, não é? E filme, virou um monte de coisa, até hoje, né? É
uma coisa icônica. E há um computador na série. É muito complicado explicar o Guia dos Mochileiros da Galáxia, porque até lendo no início é complicado até você se situar no que está acontecendo, né? O escritor morreu agora, o autor, em 2001, né? E tem um computador que ele é o maior computador do universo, assim, o mais poderoso, super computador. Se nós colocássemos em português o nome que o computador tem, o nome do computador é pensamento profundo. Então é o maior supercomputador que todas as galáxias conseguiram construir. Então esse poderoso supercomputador, ele tem uma tarefa, não é? E durante parte do livro você está na expectativa do que esse computador está cumprindo a sua tarefa. Ele tem que determinar a resposta à vida, ao universo. Ele tem que dar a razão, ele tem que dar a resposta da razão do universo, das galáxias, de todas as coisas. Então o computador ele leva muito tempo, porque ele tem que levar tudo em consideração. Ele tem que levar em consideração todas as pessoas, todas as galáxias, todas as coisas. E esse computador, mesmo sendo o mais poderoso de todos os computadores que já existiu na galáxia, né, em todas as galáxias, não é só na Terra, porque a história não é só na Terra. Então ele leva muito tempo, ele leva 7 milhões e meio processando todos os dados para dar a resposta da vida, a resposta de todas as coisas, a razão de tudo. E todo mundo fica esperando. Imagina se a humanidade, ou se tivesse pessoas em todas as galáxias, seres, não é? E todo mundo tivesse construído um supercomputador que ele iria dizer a resposta da vida, e ficasse 7 milhões e meio fazendo todos os cálculos. A geração pode já ficar esperando para saber o que vai ser, o que vai dizer. E esse computador, pensamento profundo, ele, depois dessa espera angustiante, ele produz uma resposta simples, inequívoca, uma resposta final. E a resposta é 42. E todo mundo fica assim, como assim? A resposta da vida, de todas as coisas, de todas as galáxias, a resposta é 42. As pessoas, alguém diz, não, peraí, tem uma coisa errada. Isso é tudo que você conseguiu? Esse supercomputador? 7 milhões e meio fazendo cálculo, tudo que ele conseguiu, a resposta para tudo na vida, a resposta para todas as coisas, a razão de tudo é 42. E o computador diz, não, eu conferi minuciosamente, o pensamento profundo responde, e esta definitivamente é a resposta. Eu creio que o problema, para ser honesto, essa inteligência artificial poderosa diz, é que, na verdade, vocês nunca souberam qual era realmente a pergunta. Agora que vocês têm a resposta, vocês não sabem. A resposta de tudo é 42, mas como vocês não sabem a pergunta, não é? Vocês não podem fazer nada com a resposta. Então, todas as pessoas, o que o autor quer passar, todas as pessoas querem saber o sentido da vida. Mas, a fim de você obter a resposta certa, nós podemos fazer a pergunta certa. Porque senão a resposta para todas as coisas na vida vai ser assim, como é no Guia dos Mochileiros da Galáxia. Quando você recebe a resposta, tu pensa, como assim? Hoje, por exemplo, nós mencionamos Paulo dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus é o 42 do pensamento profundo. Qual é a resposta para o casamento? É Jesus. Qual é a resposta para a vida? É Jesus. Qual é a resposta para a morte? É Jesus. Qual é a resposta para as galáxias de Tira? É Jesus. Pô, mas Jesus é a resposta? Por que as pessoas vão ficar igual no Guia dos Mochileiros da Galáxia? Porque ninguém sabia qual era a pergunta. Ninguém sabia exatamente o que... se você não sabe fazer a pergunta correta, a resposta não te ajuda. Então, todos querem conhecer o sentido, mas a fim de você obter uma resposta certa, nós precisamos fazer a pergunta certa. E essa é a nossa busca. Aqui, a busca do pregador em Eclesiastes, alcançar uma compreensão verdadeira e correta da vida, do universo e de todas as coisas. Agora, quando a gente acompanha Coelete, que é o pregador, em sua jornada espiritual, que felizmente para nós dura menos do que a jornada do pensamento profundo, que foi 7 milhões e meio. Se levasse Eclesiastes esse tempo todo para nos dar a resposta,
Então, e a gente ia morrer, né? Não ia ter resposta. Eclesiastes é um pouco mais breve do que ele. Então, o livro abriu com uma apresentação do autor, como a gente viu, em Eclesiastes 1:1, do tema 1:2, e com um resumo prático, de 3 a 11. Foi o que a gente viu hoje, no qual uma série de exemplos da natureza, da vida humana, da experiência humana, demonstra um mundo que é infinitamente ocupado e perdidamente inconclusivo. Tudo que o mundo inteiro faz não leva a lugar nenhum, não faz nada, não leva a nada, não muda nada. E isso me lembra um filósofo, um dos maiores do último século, ateu, Bertrand Russell. Você vê que isso que Eclesiastes está dizendo, a gente viu hoje pela manhã, as melhores mentes chegam no mesmo lugar, na perplexidade. Então, Bertrand Russell, que era o terceiro conde de Russell, nasceu em 1872, morreu em 1970, ou seja, viveu quase um século, Ele era tudo, matemático, filósofo, enfim, pensador, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1950. Ele Bertrand Russell, o cara do humanismo secular, não é? Só acreditava naquilo que é a matéria, só naquilo que é a física e química. O universo inteiro é só isso. O ser humano é só um aglomerado de átomos e química. Isso é Bertrand Russell. Isso é esse grande filósofo. Mas ele captura bem as realidades do mundo em que as pessoas se encontram, quando ele tanto igual se ele tivesse lido Eclesiastes. Então você vai ver uma das maiores mentes de Bertrand Russell, trabalhando quase um século só para chegar a essa conclusão. Ele não é o pensador ali do Twitter, do Facebook, escrevendo alguma coisa. Ele é um dos maiores pensadores de todos os tempos. E ele chega à conclusão assim, ele escreve na sua autobiografia, já no fim da vida: ficamos na costa de um oceano, chorando pela noite e pelo vazio. Às vezes, uma voz responde na escuridão, mas é a voz de quem está se afogando. Nós, os humanistas seculares que estamos dando respostas, então, nós estamos nos afogando também. E em um momento, o silêncio volta. O mundo me parece terrível. A infelicidade da maioria das pessoas é muito grande. E muitas vezes eu me pergunto como elas suportam a vida. Como eu disse, todos eles, os grandes pensadores, humanistas, eles dizem que a única questão filosófica é o suicídio mesmo. É o que ele está dizendo. Eu fico me perguntando como as pessoas suportam viver. E ele diz: conhecer bem as pessoas é o quê? Conhecer bem alguém é conhecer sua tragédia. Geralmente é a coisa central sobre a qual suas vidas são construídas. E suponho que se eles não vivessem a maior parte do tempo nas coisas do momento, não seriam capazes de continuar. Ele diz: o ser humano só consegue continuar porque ele vive o dia de hoje, esquece tudo, esquece que vai morrer, esquece que nada vai ser resolvido, esquece que a gente não consegue nada, então ele não se mata, ele vive mais um dia. É a única maneira. Essa é uma das maiores mentes. Esse é um dos maiores mentes do pensamento do humanismo secular. Ele está no final da vida, ele diz: nós não sabemos, nós ouvimos uma voz que parece ter uma resposta, mas quando a gente vai ver, lá no meio do oceano, aquela pessoa igual a mim está se afogando. Ele está ali quase 100 anos, ele está dizendo: não mudou nada, tudo que eu escrevi, todas as coisas. Então, como as crianças que não agradecem o presente de Natal, agora nós, sabe, as crianças que quando vê o presente fica tão empolgado que esquece do pai, da mãe, esquece do doador. Então, todos nós nos tornamos assim, não é? Depois que ficamos a leste do Éden, e nós ficamos tão empolgados com as coisas que Deus tinha criado, que nós trocamos o Criador pela criação. E nós buscamos então nessas coisas como prazer, sexo, dinheiro, coisas, popularidade, sucesso, satisfação, paz, alegria. E essas coisas não podem dar isso. E
nós não sabemos a pergunta da vida. Então, como o pensamento profundo responde 42, nós ficamos confusos lá no livro. É a mesma coisa, nós buscamos algo no casamento que nós não sabemos direito o que nós queríamos transcendência, nós queríamos razão de viver, nós perguntamos coisas erradas ao casamento, todas as respostas são confusas para nós. Então lembre-se que não é que essas coisas sejam ruins, elas são bons presentes de Deus que nós usamos totalmente em desacordo com o designer que Deus deu aquilo. Deus deu aquilo que vai se encaixar na resposta que Ele tem para o propósito daquilo, mas a gente não sabe qual é o propósito. Quando a gente não sabe o propósito, a resposta não ajuda, como 42 do pensamento profundo. Então, quando nós transformamos um presente em um Deus no qual nós buscamos satisfação, ele vai nos decepcionar e vai nos escravizar. E a leste do Éden, separados de Deus, nós vivemos uma existência amaldiçoada, nós estamos sob a maldição e sem sentido, tudo é fútil, nada leva ao que a gente espera, todo o trabalho das nossas mãos acaba em nada. Nós buscamos alegria duradoura em coisas que não são duradouras. Todo mundo fica decepcionado, todo mundo está decepcionado. É isso que Bertrand Russell diz. O que é conhecer alguém intimamente? É conhecer suas tragédias. Quanto mais tu conhece alguém, mais tu conhece as tristezas dela. Quanto mais tu conhece alguém, mais tu conhece as decepções dela. Quanto mais alguém abre o seu coração, mais você conhece a sua história mais triste. Então nada é mais triste do que ver um cristão que pensa que alguém com essa grande mente, esse grande humanista secular como Bertrand Russell, vai poder ajudá-lo a ter paz, ou vai poder dar alguma coisa ao Evangelho. Ele, pelo menos, tem a honestidade de chegar no fim da vida, escrever sua autobiografia e dizer: olha, eu não sei nem como as pessoas suportam a vida. Você acha que eu vou ajudar você? Eu não sei, eu só acho que as pessoas suportam a vida porque elas pensam só no hoje e fingem que não existe amanhã. Porque se elas pensassem um pouco mais, elas vão ficar desesperadas, mais ainda, mais desesperadas do que elas já estão. Tudo é sem sentido porque toda a nossa atividade é inútil, e é difícil você dar sentido a algo inútil, fútil. Paulo diz: toda a criação foi submetida à futilidade. Nós, por aquilo que nós fomos criados, nós queremos que as coisas tenham um sentido. Se alguém fala conosco assim: me encontra amanhã na rua tal, às 5 horas da tarde, para que é? Não, me encontra lá. Não tem nenhum propósito. Ou se alguém te pagando, fala assim: faz um buraco aqui. Você logo pergunta: para quê? O que vai fazer aqui no buraco? Para que esse buraco? Não, só quer que você faça um buraco. Você: não, mas o que vai ser feito no buraco? Não vai ser feito nada, você só faz o buraco. Você pensa: isso é inútil, vou fazer um buraco assim para nada? Vai fazer uma casa? Vai fazer um negócio? Não, você só quer que você faça um buraco. Isso nos causa desespero. Vou fazer um buraco à toa, vou ficar fazendo um buraco. Nós achamos que tudo tem que ter um propósito. Não, a vida inteira não tem. A vida inteira, e é isso a agonia de Bertrand Russell aqui. Então é possível que os 11 primeiros versos tenham sido acrescentados pelo editor no final do livro, que é o que parece. Parece que foi escrito o livro de Eclesiastes, depois ele colocou os primeiros versos sendo um resumo de abertura ali, por alguém que se referiu ao pregador na terceira pessoa e queria resumir a mensagem que você ia ter na frente. Mas no verso 12, Coelete fala por si mesmo, e ele começa a revelar quem ele é. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Então esse tipo de declaração é típica da literatura do Antigo Oriente Próximo, e um homem assim já de idade avançada, não é? Um ancião, às vezes um rei, ou uma pessoa importante por razões literárias, alega ser um rei e recorre àquela figura e às experiências da vida daquela pessoa importante para aconselhar o seu sucessor, o seu filho. Você vê que isso na Bíblia acontece toda hora. Davi está morrendo, manda chamar Salomão, ele quer falar com Salomão, ele quer, Jacó chama os seus filhos para abençoá-los, para instruí-los.
para falar como as coisas devem ser. E o escritor fala em termos autobiográficos, ele está descrevendo suas experiências para benefício espiritual e moral de todos aqueles que vão ser atingidos por aquilo que ele está produzindo. E, obviamente, nesse caso, o homem idoso pretende ser Salomão. A gente disse que nunca ele diz que é Salomão, mas tudo que ele fala só pode ser Salomão. No versículo 1, em que Colete se descreveu como filho de Davi, rei em Jerusalém. Ele não fala que é Salomão, mas sempre é assim. E aqui no verso 12, ele identifica-se como rei de Israel em Jerusalém. Como eu estava sublinhando rapidamente, o único rei de Israel em Jerusalém foi Salomão. Porque os outros reis de Israel, eles não governaram em Jerusalém, porque depois que Salomão morre, o filho dele, Roboão, faz lá umas bobagens, e as 10 tribos abandonam, o norte abandona, e governando de Jerusalém, a pessoa só governa o filho de Salomão. E todos os reis que vêm depois, até Judá ir para a Babilônia, eles governam só a tribo de Judá e Benjamim. E Israel é governado lá de Samaria, pelos reis de Israel, mas quem governou Israel de Jerusalém é só Davi, depois de Davi só Salomão. E ele diz no versículo 12, rei de Israel em Jerusalém. Então essa descrição corresponde apenas a Salomão, não pode ser encaixado em mais ninguém. Pois apesar de Roboão e os outros terem reinado em Jerusalém, mas não reinaram sobre Israel. Então, porque o reino foi dividido. Como vimos, alguns estudiosos adotam uma perspectiva um pouco diferente. Eles acham que alguém poderia, já que o pregador nunca revela ser Salomão, apesar de tudo que ele descreve só se encaixa em Salomão, e as experiências também apontem para Salomão, mas apesar disso ele nunca dizer o Salomão, ele nunca faz isso. Eles acreditam que Eclesiastes foi, alguns estudiosos, escrito por outra pessoa, por um segundo Salomão, entre aspas, que usou a vida do famoso rei de Israel, de uma das figuras mais icônicas, assim, como rei, para ilustrar o próprio ensino, ele sendo a própria referência, num contexto televisivo, fosse como se nós fôssemos contar a história do Ocidente no último século, e você pegasse um presidente americano e coloca ele lá no seriado, e você conta tudo a partir dele, mas você não é ele, você está escrevendo um seriado, mas você vai usar a vida dele, os eventos da vida dele, as falas que ele falou em muitos momentos, os acontecimentos da história que aquele presidente estava envolvido, e enfim, você vai colocar Ronald Reagan no meio ali do seriado, tudo em torno dele, ele falando, ele vivendo, mas quem está escrevendo o seriado é outra pessoa respeitando aquilo. Então os estudiosos argumentam que Eclesiastes podia ser assim, alguém que pegou a vida de Salomão e fez isso. No entanto, é improvável, porque que tenha sido assim. Porque todas as coisas apontam como o próprio Salomão falando e descrevendo esses fatos. Mas seja como for, a vida dele fornece o contexto perfeito de Eclesiastes, além das descrições que só se encaixam na vida dele e de mais ninguém, apesar dele ter escolhido nunca falar eu, Salomão, e sempre o filho de Davi, o rei que governou Israel em Jerusalém. Então ele se apresenta como Coelete, que significa o coletor, o convocador. Ele usa esse título para uma das obrigações que um rei tinha, de reunir os seus súditos, de instruir seus súditos, de dirigir os seus súditos, como em 1 Reis 8, quando Salomão convoca todo Israel e faz a consagração do templo, e ele fala, e depois tem uma das grandes orações da Bíblia, não é? Uma das orações mais maravilhosas da Bíblia é feita por Salomão quando consagra o templo, e é uma das últimas vezes que acontece, por exemplo, que a glória do Senhor, igual acontecia no deserto do Sinai, desce sobre o santo do
dos santos, e ninguém pode ficar de pé, porque a glória de Deus desceu. Então, você vê, o rei tinha esse lugar, assim também o rei era o pregador, não é? E o fato dele falar no tempo passado, eu reinei, ele está sempre falando como, aqui em Eclesiastes, como se esses eventos aconteceram lá no passado, quer dizer, um rei velho já, no final da vida. Nos diz que ele estava escrevendo já no fim do reinado, após ter sido rei durante algum tempo, igual eu estava mencionando um trecho da autobiografia de Bertrand Russell, que Bertrand Russell já está olhando para toda a sua vida, para toda a sua obra, e chega àquela conclusão final ali, que não serve para nada. Então, acho que do ponto de vista da idade, da experiência, ele está nos contando a história daquilo que ele, o homem mais sábio que já existiu, não é? Ao observar a Bíblia. Então, Salomão de Eclesiastes é o que? Ele é um buscador. E ele se concentra numa busca pessoal de sabedoria e conhecimento. Ele diz assim, em Eclesiastes 1,13: apliquei o coração a esquadriar e informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Então, esse rei pregador, ele está fazendo as perguntas fundamentais. Ele está fazendo as mesmas perguntas que os humanistas fazem, que os filósofos fazem sobre a vida. Ele queria descobrir o sentido da vida. Ele queria a resposta que o computador dos multileiros da galáxia deu. Ele queria saber qual era a resposta para todas as coisas. Ele disse que se aplicou ao máximo, essa busca se aproximava e se encaixa perfeitamente em tudo que nós sabemos sobre o rei Salomão de outras passagens da Bíblia. Quando Salomão se tornou rei, nós sabemos que Deus lhe ofereceu uma oportunidade única, que quase ninguém teve. Deus disse: me pede o que você quiser, o que você quiser. Ele podia pedir o que quisesse. Eu quero o seu maior reino que já existiu, eu quero um maior tesouro, ele podia pedir qualquer coisa. Deus falou: você pede o que você quiser. E nós sabemos que ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Foi o pedido de Salomão. E o Senhor se agradou tanto com o pedido de Salomão, que diz assim em 1 Reis 3,12: dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá. Eu vou te dar uma sabedoria tão grande que antes de ti não houve alguém igual, e depois de ti não haverá alguém igual a você. Você vai ter uma mente incrível. Essa dádiva preciosa da sabedoria não significava que o rei compreenderia instantaneamente tudo, não é? Porque não é assim que funciona. Ele ainda precisava se dedicar a buscar conhecimento, e foi exatamente o que ele fez. Gastou a vida estudando, fazendo as perguntas, porque a sabedoria ela vai inquirir, vai fazer as perguntas certas para obter as respostas. E a busca de Salomão não foi uma busca frágil, como a maior parte das pessoas falam sobre tudo, mas não estudam sobre nada, ou se estudam, estudam muito pouco, né? Mas quase sempre, ainda mais nessa era que a gente tem de rede social, todo mundo tem opinião sobre tudo. Fale aí sobre, sei lá, um produto químico que está contaminando o alto do Everest, e logo o cara que morava no bairro, nunca ouviu falar sobre aquilo, vai estar dando a opinião dele, falando o que tem que fazer, o que não é para fazer, porque todo mundo tem opinião sobre tudo. Mas não é assim que é a opinião de Salomão. Quando ele diz que ele se aplicou a tudo, quando ele diz apliquei o coração, ele está dizendo que sua busca de conhecimento vinha da essência do seu ser, e ele se concentrou essa mente que Deus disse que vai ser a mais sábia que já existiu. Ele disciplinou o seu coração para conhecer a verdade, e sua busca foi abrangente, não foi só intensa, mas focada numa só coisa. Ela quis olhar de uma maneira mais abrangente. Então, as palavras esquadrinhar e informar indicam uma seriedade, um esforço mental profundo. E se o computador lá dos mundos da galáxia se chamava pensamento profundo, então isso descreve Salomão. Ele esquadrinhou seu coração a pensar profundamente sobre tudo. E apesar de alguns estudiosos terem tentado diferenciar o sentido dessas duas palavras, esquadrinhar e informar, que é usada aqui, elas são usadas praticamente como sinônimo, é só uma maneira de reforçar a ideia. Então, juntas, elas demonstram a dedicação de Salomão, de como ele buscou isso. Ele queria compreender a vida, ele queria ter resposta
para a razão da vida, as respostas essenciais, não apenas de parte da vida, mas da vida como um todo. E sua busca era tão extensa quanto era intensa. Ela não foi só intensa, ou foi só extensa. Era extensa, mas ao mesmo tempo intensa. Então ele era um homem do renascimento na antiguidade. A gente pode dizer que Salomão era um homem do iluminismo na antiguidade, porque ele se aplicou ao máximo, ele queria saber o máximo possível, sobre o máximo possível de coisas, para ter uma resposta mais profunda sobre a vida humana. Ele queria investigar cada área do empreendimento humano e tudo quanto sucede, aqui diz em Eclesiastes 1,13, debaixo do céu. Ou seja, ele queria saber tudo sobre tudo debaixo do sol, tudo que era para o conhecimento humano interessava a ele. Isso era uma missão louvável. Ou seja, em vez de buscar o prazer ou a popularidade ou de encontrar sentido simplesmente nas realizações pessoais, já que ele foi um dos reis mais poderosos que existiu, ele usou sua sabedoria primeiro para encontrar o sentido da vida, e como um escritor sapiencial, ele via a sabedoria como a maior de todas as virtudes. É por isso que quando Deus falou, pede qualquer coisa, ele pensou, eu quero sabedoria. E em vez de viver em função, então, de qualquer outra coisa, ele queria viver em função da mente, pensando profundamente sobre a vida. E o tipo de sabedoria que o pregador tinha em mente aqui não é a sabedoria divina, mas a sabedoria humana. O que ele pediu e o que ele queria era a maior sabedoria humana possível. Então, o melhor que seres humanos jamais pensaram e disseram é o que ele queria. Ele queria a mente humana que olhasse para debaixo do sol e tivesse a maior compreensão possível. Então, apesar de normalmente a sabedoria na Bíblia apresentar conotações positivas, a palavra nem sempre se refere à sabedoria espiritual. Por exemplo, você mesmo vai aprender nos livros de sabedoria aqui que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, mas não é essa sabedoria que está sendo dita aqui. Está falando da sabedoria do ponto de vista meramente humano. É a base do que é um humanismo, humanismo secular. Então a palavra hebraica para sabedoria, Rockman, é um termo amplo. Aqui ela se refere ao que um ser humano pode aprender sobre o mundo sem qualquer revelação especial de Deus. Quando Paulo está dizendo porque dele, por ele, para ele, Paulo está falando sobre uma sabedoria revelada. Mas não é essa sabedoria que está sendo falada aqui, que Salomão pediu. Era a sabedoria que você pode aprender com a mente humana sem revelação espiritual. Você só a sabedoria olhando para a vida debaixo do sol. Então, buscar esse tipo de sabedoria é uma busca válida e totalmente limitada, não é? E daí surgiram todas as perguntas que ele vai fazer. Nós podemos perguntar até onde essa sabedoria nos leva. O homem mais sábio, não dito por mim, eu posso elogiar a sabedoria, o pensamento, a profundidade do pensamento de Bertrand Russell, que não deu em nada. Mas alguém pode dizer que eu acho que Bertrand Russell era uma pessoa muito inteligente, ele não sei, apesar de ser o filósofo que foi, mas Deus disse que Salomão nem haveria de pessoas igual antes ou depois dele. Não é o nosso testemunho. Eu posso dizer que Immanuel Kant é o maior de todos os filósofos, e um ou outro pode discordar, mas nós estamos na área em que Deus falou, e Ele nos ajuda a conhecer aquilo que a maior mente, eu diria que é o humanismo final, a maior mente pensando mais profundamente e mais intensamente do que qualquer outro pensou, nos levaria essa sabedoria a conhecer mais da razão de todas as coisas, nos levaria a conhecer um pouquinho do que Paulo disse que tudo é por Ele, porque por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Era possível essa sabedoria imensa, aplicada debaixo do sol, nos levar até esse lugar?
essa sabedoria, mesmo essa mais profunda, o humanismo secular mais profundo de todos os tempos, do pensador aqui de Eclesiastes, pode nos guiar à vida eterna, pode nos ajudar a entender sobre tudo que importa, pode fazer nossos corações funcionarem, nossas afeições brotarem. O que Salomão vai dizer que esse é um mau empreendimento, é um mau investimento. Uma boa maneira de você responder a essas perguntas é contemplar o resultado da busca do maior humanista que já existiu, da maior mente, que olhou tudo para baixo do sol, com a mente imensa que Deus deu a ele. Deus disse, as pessoas viajavam de longe, né, o que a Bíblia diz, a rainha de Sabá viajava meses, as pessoas, só para ouvir Salomão falar as coisas, só para ver o que ele ia dizer, só para a pessoa. Não era na época que você pegava um avião e ia para um lugar, as pessoas viajavam, e aí o que acontece? A rainha de Sabá falou que, gente, as pessoas falavam que esse cara era sábio, mas quando eu cheguei aqui, nem comparo, o cara é muito mais sábio do que todas as histórias. A gente pensava até que era mito quando falava que Salomão era sábio, mas ele é muito mais sábio do que as histórias contam que ele é sábio. É isso, Salomão é o humanista final. E o que ele descobriu? E o que nós aprendemos se nós dedicássemos nossa vida inteira igual Salomão, só para pensar sobre a vida e ter a resposta da vida, se nós fôssemos como aquele computador pensamento profundo que ficou 7,5 milhões pensando, e a verdade é que o pregador acabou com as mãos vazias. Ele diz, eu não cheguei a lugar nenhum, foi fútil. Toda essa pensamento, toda essa grande mente, toda essa mente que o próprio Deus me deu, essa sabedoria humana, essa sabedoria sobre debaixo do sol, esse humanismo final, chegou aonde? Chegou a nada. O pregador descobriu que o sentido da vida era nada, se você olhar só para debaixo do sol, você não vai chegar a lugar nenhum. É por isso que um grande igual Bertrand Russell, quando chega no final da vida, ele diz, olha, eu não sei nem como as pessoas suportam a vida horrível. A minha obra é imensa. Ele está dizendo no final da vida dele, na biografia final, podem ler elas, mas se vocês estão esperando que no final vão achar alguma alegria, alguma paz, ou algum descanso, vocês vão ouvir uma voz lá no oceano e vão descobrir que o cara que está falando está morrendo também. Eu também estou morrendo. Se vocês esperavam que depois de quase 100 anos, Bertrand Russell, tenho a resposta para vocês, na verdade eu não tenho resposta, eu tenho assim uma coisa para dizer para vocês. Eu estou tão espantado que as pessoas não estão mais desesperadas. Eu só chego à conclusão que elas não estão mais desesperadas porque elas fingem todo dia o que não vai, que o destino claro que está diante delas. Elas vivem negando a realidade, porque senão as pessoas iam estar mais desesperadas. Ia estar mais horrível. Então, assim, nos versículos 13 e 15, ele descreve a infelicidade, Salomão aqui, o autor, o vazio e a futilidade de todos os esforços da maior mente que já existiu pensando sobre a vida. O maior esforço, e o teor desses versículos é inconfundivelmente sombrio. Coelete diz assim no versículo 13, este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Então, mais cedo ou mais tarde, a maioria das pessoas acaba se sentindo assim. Quando não se sentem, é porque, como Bertrand Russell falou, a pessoa nunca pensou muito, então ela só pensa no hoje, não pensa no amanhã, então ela não chega nesse estado que o pregador aqui diz, o autor de Eclesiastes diz, esse totalmente enfadonho. Muitas coisas nos deixam infelizes. O relacionamento ruim dos nossos pais, os comentários rudes que as pessoas fazem sobre nós, coisas que não temos, coisas que gostaríamos de ter, o reconhecimento que acreditamos merecer, que a pessoa, o mundo, a vida, sei lá, o céu não dá para nós, e até mesmo essas frustrações diárias da vida cotidiana, todas essas circunstâncias nos deixam infelizes. Mas Eclesiastes diz algo ainda mais deprimente. Nós vimos Bertrand Russell falar assim, olha, se você conhecer alguém de perto, quanto mais tu conhece alguém na intimidade, você conhece mais tristezas a respeito daquela pessoa. Mais do que quando você conhecer de longe, assim, pelo Facebook, pelo livro, pelas músicas da Whitney Houston, tu achava que ela era feliz. Mas quanto mais perto tu chega da Whitney Houston, mais você vê que ela é infeliz.
Você pode achar que aquele cantor lá, aquele artista lá, aquele milionário lá, é um cara feliz, porque você está longe. Bertrand Russell diz, quanto mais perto você chega de alguém, mais você enxerga a infelicidade na vida dela, mais você enxerga a frustração, e quando você conhece muito alguém, então você conhece muito a infelicidade nela, e a insatisfação. Então, Eclesiastes, o autor aqui, ele é mais simplesmente, a sua palavra para infelicidade, né, Ra, em hebraico, é mais negativa, refere-se a algo ruim, ou mal. Então, assim, ele descreve antes uma categoria moral, ainda mais do que somente emocional. O problema, ele está dizendo, não é simplesmente que a vida nos deixa infelizes, é que a vida é má. Entende? Não é que a vida acaba levando à maldade, a própria vida é assim. E não é apenas que o nosso trabalho acaba nos deixando infeliz, é que o nosso próprio trabalho é mau. Então existem pelo menos duas maneiras diferentes de interpretar essa declaração dele. Quando o pregador fala sobre o trabalho, ele pode se referir a tudo que as pessoas fazem, a atividade humana como um todo. Se assim for, o que ele está dizendo sobre esse negócio é certamente verdade. Todos nós sabemos junto com ele, desde o pecado dos nossos primeiros pais, o trabalho tem sido uma experiência ruim. Leonard Woolf é um teórico político britânico famosíssimo, e nasceu em 1880 e morreu em 1969, no ano que eu nasci. Ele foi um grande escritor, mas ele deu azar, assim, porque ele é um grande escritor, mas a mulher dele foi melhor que ele. Então, ele acabou sendo conhecido como o esposo da Virginia Woolf. E, assim, é ruim. Não é? Igual todo dia eu estava vendo o esposo da Gisele Bündchen, ele ganhou a NFL um monte de vezes. O cara é um dos maiores, é o Pelé lá do... Aí ele disse para mim, ele disse lá na entrevista, mas aonde eu vou no mundo, as pessoas, você é o esposo da Gisele. Ele disse, eu ganhei 5 vezes, sei lá, o Super Bowl, eu fiz tudo assim, e as pessoas, então, o Leonard Woolf é assim, porque ele é brilhante, um grande escritor, reconhecido por todo mundo, mas a mulher dele, Virginia Woolf, foi uma escritora ensaísta, editora britânica, conhecida. Então, Pablo Neruda, que também é um dos autores mais premiados, prêmio Nobel, né? Ele menciona Leonard Woolf, e ele diz assim, ele menciona num livro que é um dos mais famosos, que Confesso que Vivi. Ele diz assim, Pablo Neruda no livro, um dos melhores livros que jamais foram escritos A Viagem na Floresta, é uma obra-prima da vida verdadeira e da literatura real, prejudicado, né, pela fama da mulher de Woolf, nada menos que Virginia Woolf, grande escritora subjetiva de renome universal. Pablo Neruda diz o seguinte, esse é um dos melhores livros que alguém já escreveu, é um dos mais incríveis sobre a vida, mas o prejuízo que esse livro tem é que ele é esposo da Virginia e que acaba sempre ofuscando. Então, tudo bem, esse homem era um teórico político, ele falava como a vida devia ser, como devia mudar, todas as coisas, ele pensou, ele era um grande humanista secular, escreveu obras incríveis, mas quando ele está no final da vida, ele disse o seguinte sobre toda a obra dele, como eu disse, a ideia de que Bertrand Russell, de que os grandes humanistas seculares, né, e os homens que resolveram pensar sobre a alma humana, sobre a vida, sobre a sociedade, vão ajudar a gente, é só obra de quem sequer leu de fato esses grandes pensadores que forjam o pensamento das pessoas, porque ele diz assim, no fim da vida, ele diz assim, vejo de modo claro que alcancei praticamente nada. O cara escreveu mais de 20 livros excelentes. O mundo de hoje e a história do formigueiro humano dos últimos 5 ou 7 anos seriam exatamente a mesma se eu tivesse jogado ping-pong em vez de participar de comitês e escrever livros. Ele está dizendo o seguinte, se eu tivesse passado a vida jogando ping-pong, em vez de ficar escrevendo os livros que eu escrevi, o mundo ia ser exatamente como ele é.
O que ele está dizendo é o seguinte: essa obra minha, aclamada por todos, não fez a menor diferença. Se eu tivesse passado a vida jogando ping-pong, fazendo uma coisa assim, bem que as pessoas acham inúteis, onde ia ser a mesma coisa. Ele continua, seriam exatamente as mesmas se eu tivesse jogado ping-pong, em vez de participar de comitês e escrever livros e memorandos. Portanto, vejo-me obrigado a fazer uma confissão um tanto ignominiosa, de que, numa longa vida, tenho acumulado entre 150 a 200 mil horas de trabalho que são totalmente inúteis. Toda a minha obra, toda a minha vida, tudo que eu escrevi é inútil, não mudou o ser humano em nada, não vai mudar e nem trouxe para mim nada do que eu esperava. Eu estou no fim, e essa é a realidade. Você vê, esse é um dos maiores escritores, esposo de uma escritora tão famosa, que chega a ofuscar um pouco o brilho dele. Essas são as palavras de um homem que escreveu mais de 20 livros sobre política, economia e como o homem deve viver. Quando ele chega no fim da vida, ele diz: se eu tivesse passado a vida jogando ping-pong, seria a mesma coisa. Você vê, ele está dizendo a mesma coisa que o autor de Eclesiastes, o maior pensador de todos os tempos, chegou à conclusão: fútil, vazio, não ajuda a nada. Não é que Leonardo Wolff, ele está dizendo, não é que o que ele fez não alcançou o que ele esperava. Ele diz, não, se eu tivesse jogado ping-pong é a mesma coisa, porque eu tenho acumulado entre 150 a 200 mil horas de trabalho perfeitamente inútil. Você vê que o autor de Eclesiastes usou o quê? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo é sem sentido, tudo é inútil no fim. É o que ele está dizendo, essas são as palavras dele, não são minhas. Você viu as palavras de Bertrand Russell, não são minhas, são eles no fim da vida. São eles depois de escreverem um monte de livros sobre como o homem deve viver, como deve ser a alma, como devem ser os sentimentos, como deve organizar a sociedade. São eles. No fim das contas, tudo parece inútil. Essa é a palavra de um grande humanista secular, Leonardo Wolff. E você pode pegar quem? Você pode pegar Hemingway, nós vimos. Ele acabou dando um tiro na cabeça. Ou você pode pegar Camus, o que ele diz? A única questão é o suicídio. O humanismo secular, no final, eles admitem, como o próprio escritor de Eclesiastes, que é fútil, que você não chega a lugar nenhum. Não é que você não pode ajudar os outros, você não pode se ajudar. Bertrand Russell está dizendo, a palavra que você achou que ia ser uma resposta, sou eu me afogando, não tem resposta nenhuma, não sei como vocês não estão mais desesperados, vocês não estão mais desesperados porque vocês não estão, o pensamento de vocês não é profundo como o meu, se fosse vocês estariam. No entanto, existe uma outra maneira de ver esse verso, essa declaração do trabalho infeliz que o pregador menciona, pode ser também o próprio trabalho, não só as atividades da vida, mas o trabalho de compreender a vida. A própria busca do conhecimento em si, que acaba se revelando um mau empreendimento. Quanto mais ele procurou por resposta, quanto mais ele se esforçou para entender a vida, muito pior e deprimido ele se sentia. Entende? Quando você tenta entender a vida só debaixo do sol, o que ele está dizendo é o seguinte: quanto mais você é profundo, quanto mais tua mente é sábia, pior é. É por isso que Bertrand Russell está assim. É por isso que o outro, um cara ali que simplesmente gosta de jogar futebol, ele pode não achar que a única questão da vida é o suicídio. Mas alguém que gastou muito tempo achando que o humanismo secular ia consertar as coisas, chega ali. E às vezes, quanto mais tentamos compreender, mais frustrados ficamos com a vida e suas perguntas sem respostas que nos tragam aquilo que nós esperávamos. Então o pregador acreditava que a busca pelo conhecimento era uma tarefa que Deus deu a ele. Como uma pessoa feita à imagem de Deus, nós não somos como os bichos, nós queremos entender. Nós queremos, como eu disse, faz um buraco, nós queremos saber para quê. Nós queremos que as coisas tenham uma razão, um sentido. Então essa é a parte do trabalho que Deus deu à humanidade. Francis Schaeffer diz assim: todos os homens desejam profundamente algum significado, anseiam por sentido. Nenhum homem, independentemente do seu sistema teórico, contenta-se em se ver como uma máquina despida de sentimento que pode ser descartada totalmente
e para sempre, apesar de ser isso que o humanismo secular diz, que você é só bioquímica, átomos, matéria, que depois vai se incorporar ao resto da matéria e acabou. E depois a própria Terra vai acabar quando o Sol colapsar e tudo acabou. Nada fez sentido, nenhum, sabe, defender a vida ou matar alguém, não mesmo, porque tudo não tem sentido nenhum, é tudo um absurdo, final. Então, até mesmo aqueles que negam a existência de Deus buscam sentido, é o que Francis Schaeffer está dizendo. Mesmo o homem que diz não existe nada, a vida é sem sentido, ele todo dia tenta achar um sentido, você não consegue viver. Então, o famoso astrofísico Stephen Hawking, né, a gente conhecido, morreu agora em 2018, um físico teórico, cosmólogo e considerado uma das mentes mais brilhantes, apesar do seu ateísmo, né? Ele diz assim: nós somos apenas uma raça avançada de macacos, num planeta pequeno de uma estrela muito mediana, mas nós podemos compreender o universo. Pelo menos podemos tentar compreender, ele diz. A gente não consegue, mas a gente pelo menos pode tentar. É o limite, assim. E então esse vazio que o pregador tem, ele diz, é maior quanto mais tua mente se expande. Quanto mais tu conheces sobre a vida, mais desiludido você fica, e não o contrário. Quanto mais sábio você é, mais você vê como o ser humano está totalmente degradado, e não o contrário. Você só tem ideias doces porque você acredita em conto de fadas. Você só tem ideia de vamos dar as mãos, vamos dar a mão, vamos dar, porque você acredita na musiquinha que canta no final do ano da Rede Globo. Se você pensasse mais, se você olhasse para a vida, você vai ver a realidade. Então ele leva ao vazio como pregador, descobriu aqui, após ir a todos os lugares, após realizar uma investigação minuciosa de tudo, de todas as pessoas, ele chegou a uma conclusão. No versículo 14 ele diz: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Mais uma vez ele recorre a uma das suas expressões, eu diria que preferidas. Eu observei tudo que se faz debaixo do sol, todo o esforço mental, tudo que os homens constroem, tudo que o humanismo faz, tudo. E eu cheguei a uma conclusão. Em outras palavras, tudo isso é correr atrás do vento. Ou seja, se você olhar a vida só do ponto de vista humano, só debaixo do sol, como Leonardo Wolff falou, como Bertrand Russell falou, e é o que Salomão está dizendo, não é que você consegue pouco, é que correr atrás do vento é fútil. A gente viu Leonardo Wolff falar o quê? Que se eu tivesse jogado ping-pong em vez de ficar escrevendo o livro, teria sido a mesma coisa. É o que ele está dizendo aqui. Ele repete também a palavra vaidade, que significa fumaça, vapor. Só que, como eu falei hoje, é vaidade das vaidades, é o jeito de lá de falar que aquilo é a maior, é o mais nada, não é que é nada, é um nada final, não é? Porque o santo dos santos é o lugar mais santo, é assim. Então, como eu disse, quando você respira num dia frio e a tua respiração faz o vapor cria aquela coisa na janela, na superfície de vidro, e logo passa, ele diz, é isso aí que é todo o nosso esforço. Então, ele introduz uma nova expressão, outra metáfora para a sua filosofia, que a vida debaixo do sol, tudo o que o homem faz é correr atrás do vento. A palavra eis torna uma declaração ainda mais enfática. Nós podemos traduzir o versículo dessa forma: observei tudo o que se faz debaixo do sol, e na verdade nada tem sentido, e tudo é correr atrás do vento. Mais poético. O Leonardo Wolff falou que se tivesse ficado jogando ping-pong, teria dado tudo no mesmo. Então há uma palavra, há uma incerteza em relação à melhor tradução da palavra correr atrás do vento aqui, reut, em hebraico, que pode significar perseguir, para você tentar alcançar o vento, e pode significar também alimentar ou pastorear. A palavra pode ser traduzida dessas três formas, mas qualquer que seja o que você faça, dá no mesmo, não é? Porque não importa se você corre atrás do vento tentando alcançar ele, é totalmente inútil correr atrás do vento. Mas também se você tentar pastorear, ou seja, controlar,
ser o controlador dos ventos, você vai ver que é uma tarefa totalmente inútil. O vento simplesmente é incontrolável. E correr atrás dele também é. Então não há nada que você possa fazer para capturar o vento, para pastorear o vento. Hoje, quando as pessoas falam como é difícil fazer com que outras façam algo, é comum as pessoas falarem assim, isso aí é como tentar pastorear gato, porque gato faz o que quer. Se tu tentar pastorear eles não tem jeito, é impossível. Mas se você achar que pastorear gatos é impossível, imagine pastorear um vento. Como eu disse, o vento é tão misterioso que Jesus usou ele como metáfora da obra misteriosa que o Espírito Santo faz de regenerar quem ele quiser. Então isso se aplica à vida de todos os nossos esforços humanos de compreender. Todo esforço humano de tentar compreender a vida sem Deus é inútil. É isso que o humanismo secular é. E essa é a conclusão que os próprios humanistas seculares chegam ao final das suas vidas, das suas grandes obras. E um dos muitos provérbios famosos de Salomão, a gente ouve essa sabedoria, porque ele diz assim, porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor, quando ele fala de sabedoria em Provérbios 8:35. Mas aqui em Eclesiastes, essa busca parece fútil, ela não leva a lugar nenhum, porque o pregador tem em vista, ele está baseando simplesmente em sua experiência, sem revelação divina. Ele está dizendo, tente entender o coração do homem sem revelação divina, tente entender, tente alcançar satisfação, alegria, sentido sem a revelação divina. Ele está dizendo, correr atrás do vento, pastorear o vento, é uma coisa inútil. Se você tentar muito, ou se você ficar jogando ping-pong, vai dar no mesmo, porque você não vai alcançar. É o que ele está dizendo, você no final, pode encontrar, as respostas vão ser como o 42, você não vai saber o que fazer com ela, porque ela não resolve nada para você não sabia nem o que na verdade estava buscando. Então muitas mentes boas chegaram a essa conclusão. Antes de morrer, o poeta Ezra Pound, que foi um poeta e músico e crítico literário americano, que junto com T.S. Eliot foi um dos maiores figuras do movimento modernista americano. Ele diz assim, durante toda a minha vida acreditei que sabia algo, mas então veio um dia estranho em que percebi que eu nada sabia, sim, eu nada sabia, e assim as palavras se tornaram sem sentido. Semelhantemente, há um ateu hoje que é muito ativista, né? Richard Dawkins. Ele concluiu que a existência humana é nem boa nem má, nem gentil nem cruel, mas simplesmente indiferente. Indiferente a todo o sofrimento, sem qualquer propósito. A nossa vida é totalmente inútil. Isso é Richard Dawkins. Você vê, esse é o grande pensamista, um grande pensador secular. É onde ele chega. É totalmente inútil. Quanto mais perto você chega das pessoas, você vê mais dor. Quanto mais você tenta resolver os problemas da humanidade, mais dor você causa. Você não causa nenhuma paz, você não causa, as pessoas não são melhores. Quanto mais obras a gente escreve para ver como as pessoas vão ser felizes, administrar a vida, ser satisfeitas, mais infelizes elas se tornam. É por isso que a sociedade ela tem um monte de teoria, um monte de drogas, e todo mundo infeliz, um monte se matando. Então, é por isso. É porque tudo é inútil. Então sabemos que esse anúncio é um provérbio. O pregador ele conclui a sua própria busca vazia e infeliz para alcançar isso. Ele termina com esse provérbio. Nós sabemos que essas palavras é um provérbio porque causa em nós a visão de que a gente tem ao olhar todos os provérbios, a sua estrutura gramatical paralela, e também porque expressa uma verdade de uma forma enigmática, né? O provérbio ele quer fazer você pensar. São frases, os provérbios são curtos e você não pode ler assim, você entendeu. O propósito de quem escreveu o provérbio é levar você a um pensamento mais profundo. Então aqui o provérbio diz: aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Ele acaba o argumento dele com esse provérbio, que é o versículo 15, 1:15. Então, mesmo se a gente não consegue
o provérbio, quando você olha assim, a tendência tua é simplesmente querer perguntar quem escreveu o provérbio. O que você quer dizer? Mas, como eu já disse, não é essa a intenção de quem escreve um provérbio. É fazer aquelas pessoas pensarem e não dizer. Por isso que o provérbio ele acaba, ele é curto e você tem que pensar. Quando você lê assim, como ele encerra, aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular, você fica, como é que ele está dizendo? Então, mesmo se nós não conseguimos entender o sentido da vida, você precisa enfrentar a dura realidade dela. Não é? E algumas coisas na vida são tortas, não no sentido de que envolva uma atividade criminosa, não é? Ou imoral, mas no sentido em que tudo está distorcido, tudo está sujeito à futilidade, e tudo resiste ao nosso esforço de endireitar. Tudo que o homem tem feito, por isso que eu já disse que é quase inacreditável a fé que o ser humano tem no ser humano. O próximo cara diz assim, não, eu descobri a maneira de encontrar a paz. Um monte de gente acredita. Um monte de gente compra o livro. Um monte de gente tem que encontrar a paz, o equilíbrio, consertar o meu interior. As pessoas acreditam. Só que as pessoas estão fazendo isso há milhares de anos. Então, o que o autor está dizendo no provérbio dele é que a vida, ela resiste a todas as nossas tentativas de endireitá-la. Existem muitas coisas na vida que nós gostaríamos de endireitar, mas nós não conseguimos. Como, por exemplo, quando conseguimos consertar um carro que bate, a gente consegue consertar o microfone que dá defeito, a gente consegue consertar os aparelhos que dão defeito. O ser humano tem uma certa engenhosidade para consertar as coisas que ele fez. Então, você faz uma cafeteira, ela dá defeito, você conserta, mas a gente não consegue consertar a vida, nem a nossa, nem os nossos corações, nem a de ninguém. E nós temos o que então? Temos discussões em casa, conflitos na igreja, injustiça no emprego, erros cometidos pelo governo, nossas próprias falhas morais, dificuldades financeiras, deficiências físicas, conflitos sociais, a lista não termina nunca. E não é que nós conseguimos resolver alguns e agora estamos indo para outros, não resolvemos absolutamente nada, nunca. Então há sempre algo na vida que nós gostaríamos de endireitar, de recuperar a forma original, mas nunca houve uma forma original. O problema é que dentro de nós há algo que diz que tudo está torto, mas nunca nada teve reto. A gente acha que, a gente olha para a morte e todo ser humano sente, não fomos feitos para morrer, mas todo ser humano que nós conhecemos morre. Era para a gente achar a morte uma coisa mais natural, mas não, mas morrer, tu não morre. Então, por que a morte causa isso? Porque há dentro de nós algo que diz isso devia ser endireitado. O homem foi feito para viver. Como eu mencionei hoje de manhã, a primeira pessoa que comentou o livro de Eclesiastes, que a gente tem, o comentário de 300 e pouco, não é? Depois de Cristo, ele diz, estranho, porque a terra foi feita para o homem, mas o homem morre e a terra fica. É estranho, porque o homem é que é o propósito, e a terra foi feita por causa do homem, mas é ela que fica, e o homem que vai. Está errado, não é? A gente sente que um monte de coisa está errada na vida, mas é estranho, porque a gente não sabe, a gente nunca viu a vida certa, a gente não sabe como a vida devia ser, mas a gente sente que ela não é como devia ser. Só que esse sentimento não faz sentido racional, porque se sempre você viveu no mundo de guerra, então você não teria nenhum problema com a guerra. A guerra é o que se faz. Desde que o homem existe, a gente vive em guerra é natural, mas você vê o homem pensando, não está errado, não podemos viver em guerra, mas ao mesmo tempo a guerra nunca termina. Então o pregador aprendeu que aquilo que é torto não se pode endireitar, especialmente quando Deus determinou que aquilo permaneça torto. Por exemplo, em Eclesiastes 7:13 ele diz, atente para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Você viu Paulo dizendo assim, Deus sujeitou o homem à futilidade. Como o homem resolveu? O homem vai viver debaixo do sol apenas. Como o homem trocou o Criador pela criação, então agora ele está sob a maldição da futilidade. E você não consegue consertar. Tudo que você faz é fútil. E é isso que
Ele está dizendo, algumas das nossas circunstâncias não podem ser corrigidas, não importa quanto você se esforce, não importe, nós não podemos endireitar o nosso mundo, nem nossos corações, nem nossas emoções. É inacreditável que cristãos tenham a esperança de que Bertrand Russell tenha a resposta. Leonardo Wolff, Freud, sabe, o próximo humanista secular que está nascendo, é ridículo. Eles mesmos, numa honestidade brutal, chegam no fim da vida e dizem, olha, nós estamos tão desesperados quanto estávamos antes. Se nós tivéssemos jogado ping-pong e não escrito livro nenhum, teria sido a mesma coisa, porque não melhorou nada. Corremos atrás do vento. Tampouco somos capazes de fazer com que a vida faça sentido. Você não tem como fazer algo com fazer sentido. Uma coisa foi feita e ela só tem sentido se ela foi feita com um propósito. Você não tem como primeiro fazer uma coisa para depois encontrar o sentido dela. Então você não pode fazer a vida fazer sentido debaixo do sol, a não ser que você seja a pessoa mais tola do mundo. Se a vida foi feita por algo acima do sol, debaixo do sol você não pode encontrar sentido para ela. Então o que falta é a última frase dele, talvez mais de tão pouco, a gente é capaz de fazer com que endireitar, fazer sentido. E a segunda linha do provérbio é que fala sobre isso. O que falta não se pode calcular. Isso pode significar simplesmente que não podemos contar o que não temos. Há uma versão da Bíblia que diz assim, você não pode endireitar o que é torto, e você não pode contar as coisas que não existem. No entanto, o problema é mais profundo. O pregador está dizendo que nem mesmo nós sabemos o que nos falta. Esse é o problema. Ou o que nos falta na vida transcende a qualquer medida. A gente busca nas coisas algo que nem a gente sabe o que é. Como é que a gente pode calcular o que a gente nunca não sabe o que é? A gente já acha que o casamento tinha que dar para a gente uma coisa, mas a gente não sabe que coisa é essa. A gente acha que alguma coisa devia dar resposta, o sentido para nós, mas nós não sabemos o que é esse sentido. Então, independentemente de como a gente olha, assim, a essência aqui é que a conta da vida não fecha. Sabe quando você faz a conta e não fecha? Você pode trapacear, mas o que o autor de Eclesiastes está dizendo, e que o Bertrand Russell também disse, e o que o Leonardo Wolff disse, e que todos os humanistas seculares, os filósofos disseram, é a mesma coisa, a vida não fecha, a conta não fecha. E na palavra de um romancista turco, Orhan Pamuk, famoso, né? Esse não está muito velho, está com 67 anos, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura agora, em 2006, e é o primeiro turco a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Então ele é muito famoso, não é? Atualmente, e ele diz assim, inacabada, a vida de alguma forma deixa a desejar, é inacabada. Você, como escritor, pensa que é o Prêmio Nobel que ia fechar a conta, mas aí quando você ganha um Prêmio Nobel, a conta não está fechada, ela é inacabada. É o que o provérbio estava dizendo, junto às duas partes do provérbio, a vida é o que é e não há nada que possamos fazer para consertá-la. O autor, junto com todos esses grandes humanistas, junto com Orhan Pamuk, aqui, do Prêmio Nobel de Literatura de 2016, ele está dizendo, olha, não há nada que as nossas mentes possam fazer para consertar a futilidade e o horror das nossas vidas. Como eu disse, uma pessoa me perguntou se o humanismo secular poderia ajudar de alguma forma. A resposta da Bíblia é não, mas você vê, a resposta dos humanistas seculares também é não. É só mais desespero. As pessoas acham, porque elas pensaram muito pouco, ou então elas são influenciadas por pensamentos que são sobras dos pensamentos desses grandes pensadores. Então há tantas coisas que nós não podemos mudar e que nunca mudam no mundo. Pessoas que não podemos administrar, problemas que não conseguimos resolver, desejos que não podemos satisfazer, anseios que nós sequer sabemos qual é, que nós esperamos que alguma coisa nos dê. Sem dúvida, nós não conseguimos forçar a vida a se adequar à nossa vontade.
simplesmente usando a sabedoria humana. Você nunca vai forçar a vida a se adequar a você. E os anseios nunca vão ser satisfeitos, porque ela nunca vai se dobrar. Não há nada que o pensamento humano, que é engenhosidade humana, ou em outras palavras, a vida é como uma conta que se recusa a fechar. Tu está tentando fechar a conta, nós sabemos que algo falta, mas não conseguimos. Descobrir o que não sabemos por que a conta não está fechando, não conseguimos saber qual é o problema. E mesmo quando a gente faz um ajuste, você quer que ela feche de qualquer jeito, você dá um jeito. Você trapaceia ali, mas lá no fundo você sabe que você manipulou os números, eles estão errados, a conta só fechou porque eu burlei a realidade, na verdade ela não está fechada. E isso foi a experiência do pregador. O homem mais sábio disse: eu fracassei, mas não é que eu fracassei, mas alcancei alguma coisa, tudo foi inútil. A sabedoria humana não pode lhe dar a resposta para o sentido da vida. E como você pode consertar ou fazer funcionar o que você não entende nem o sentido? Ele diz: é inútil. É inútil. O ser humano, e a gente vê hoje, os pensadores estão no mesmo lugar. Não avançou nada. Todavia, isso não significa que ele estava disposto a desistir. No verso 16 a 18, ele começa a descrever a sua busca continuada por sentido. Já que ele não conseguia descobrir assim, ele ia tentar de outra forma. Quando sua primeira tentativa terminou em fracasso, ele teve uma conversa íntima com a sua alma. E ele teve um diálogo íntimo sobre o que havia descoberto até então. Ele tinha dito que ele foi de todo o coração tentar, com a sabedoria humana, só debaixo do sol, encontrar as respostas. Então ele não parou. Então no verso 16 ele diz: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Tudo isso era verdade. E novamente aponta para Salomão. Ele já havia adquirido mais sabedoria do que qualquer pessoa antes dele. E isso não eram palavras vazias, porque a Bíblia diz que de fato ele era sábio dessa forma. Salomão era o homem mais sábio que já viveu, e ele havia levado a busca pela resposta da vida o mais longe possível, o que faz dele o perfeito caso de estudo. Se o homem mais sábio tentou encontrar aquilo que ia fazer nossos corações, nossa vida, e a vida funcionar e ter sentido, disse que a busca não leva a lugar nenhum, não é? Ele é o humanista final, não vai haver nenhum melhor. Quando você vê Bertrand Russell chegar no mesmo lugar, era óbvio, o melhor de todos chegou nesse lugar, no nada. Se Salomão era incapaz de descobrir o sentido da vida, quem vai ser? Se ele não podia explicar os anseios e como consertar a alma, quem vai descobrir? Freud? Bertrand Russell? Immanuel Kant? Leonardo Wolff? Quem vai descobrir? Quem vai ajudar a gente? Onde nós vamos botar a nossa esperança? Se Salomão era incapaz, ele é o estudo de caso perfeito do humanismo. De modo notório, alguns estudiosos têm se perguntado por que Salomão falaria sobre todos os homens que reinaram em Jerusalém antes dele. Não é? Porque ele fala sobre todos os que reinaram em Jerusalém. Aí você pode pensar assim: poxa, mas só quem reinou em Jerusalém foi o pai dele. Porque o único rei anterior a Salomão é o pai dele. Ele fala dos reis. Mas o problema é que os jebuseus que governavam em Jerusalém, era a capital, inexpugnável. Davi se torna famoso exatamente porque ele conseguiu capturar Jerusalém, que parecia ser incapturável. Não é? Então muitos reis reinaram a partir de Jerusalém. Durante séculos os jebuseus tinham Jerusalém como a sua capital, e quando você volta para trás você vai encontrar outros povos antes dos jebuseus que Jerusalém era capital. Então Salomão não havia ainda considerado as alegações de moralidade, e a busca dele não ia parar. Esse era o foco da vida dele. Ele havia tentado aprender tudo que podia sobre a vida como alguém
que frequenta as melhores universidades. O que ele está dizendo é o seguinte: eu esgotei tudo o que a academia, as melhores universidades, tudo que os livros poderiam dizer. E tudo o que você pode produzir de maneira literária, tudo. É como se ele tivesse frequentado todas as melhores universidades, lido todos os maiores livros, pensado por ele mesmo, escrito vários livros, e ele chegou a essa conclusão: é nada, fútil. Mas ele não parou. Ele não havia investigado. Agora ele ia olhar para a experiência humana, já que dessa outra maneira ele não conseguia. E a diferença entre o certo e o errado, ou tentando encontrar o sentido da própria vida, tornando-se uma pessoa melhor, então. Então ele disse assim: apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é astutícia. Versículo 17 do capítulo 1. Anteriormente ele havia buscado e procurado sabedoria, mas agora ele usaria a abordagem comparativa, contrastando sabedoria e loucura, para ver se ele conseguia dessa forma encontrar resposta. E quando ele diz loucura e astutícia, ele não está falando sobre loucura no sentido de insanidade mental, mas no sentido de imoralidade, como a Bíblia usa loucura e astutícia. Então ele está usando a palavra loucura e astutícia como normalmente é usada no Velho Testamento para se referir à tola loucura de viver sem Deus. A ideia a essência da impiedade, né, ou do humanismo, viver como se Deus não existisse. Então ele estava tentando descobrir se perder a cabeça lhe ajudaria a compreender o sentido da vida. Já que eu não posso descobrir qual é o sentido da vida na universidade, nos livros, na filosofia, e se eu for para o mundo, se eu for para a vida e experimentar todas as coisas, será que eu vou descobrir o sentido da vida? Será que a minha busca não estava errada com essa coisa intelectual, tal? Talvez o sentido da vida esteja em outra coisa, tem que ser buscado de outra forma. Então, muitas pessoas se aproximam da vida da mesma forma hoje em dia, mesmo não sabendo exatamente como Deus se encaixa, ou se existe um Deus. Então, muitas pessoas, apesar disso, elas pretendem levar uma vida melhor, uma vida correta, uma vida certa, uma vida direita, apesar de não fazer sentido. Se não existe nada acima de nós, quem diria que está certo e errado? Mas as pessoas vão em frente. Então, o pregador que escreveu o Eclesiastes também queria ser uma boa pessoa, fazer coisas boas, e quando nós contemplamos a vida de Salomão, é difícil não chegar a uma conclusão de que ele estudou a loucura um pouco fundo demais. Ele achou que poderia experimentar, então, adquirir sabedoria dessa forma, um pouco além do que nós acharíamos. Parte do pano de fundo histórico de Eclesiastes, 1 Reis 11, em que o rei Salomão caiu tragicamente na loucura do pecado. Ele se casou com um monte de mulheres e ele adorou os deuses dessas mulheres. E junto ele teve 1000 mulheres, né, com suas esposas e concubinas. E ao longo desse processo, o homem que possuía tanta sabedoria aprendeu mais sobre a loucura do que ninguém jamais deveria conhecer. Nós não devemos conhecer o mal tentando experimentar o mal, não é? Então, qual foi o resultado dessa busca também? Conhecer a diferença entre o certo e o errado ali ajudou a encontrar um sentido, um propósito na vida. Ele conseguiu, vou abandonar a academia, o pensamento e os livros, e vou mergulhar no vidão. De forma alguma, as exigências da moralidade convencional não satisfizeram a sua alma. Tentou ser uma pessoa correta, aquela coisa toda certa. No final, ele estava satisfeito e não estava. E se for o contrário? Se a gente tiver que fazer tudo errado, tudo que a gente acha que é errado, toda loucura, porque já que ser o cara certinho não faz a nossa alma encontrar o descanso, encontrar a paz, encontrar o sentido, e se o sentido está no lado oposto, e fazer tudo errado? Então, ele fez. Primeiro ele fez tudo certo, então não era a resposta, não dava, não consertava as coisas dentro do homem. Então, e se for tudo oposto? E ele diz assim, no versículo 17: vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Você não vai encontrar nenhum sentido na vida assim. Você vai estar tão vazio no fim, ou mais desesperado do que você estava no início. Então, mais uma vez, o pregador citou um provérbio que resume a conclusão dele. Diz assim, no versículo 15:
porque não conseguia endireitar as coisas ou fazer com que a conta se fechasse, como a gente viu lá no verso 15, mas conhecer a diferença entre o certo e o errado, fracassou igual. Ele diz assim no verso 18: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Com a maioria dos provérbios, essa declaração deixa a conclusão em aberto, para a gente pensar. Se aplica a tantas situações na vida que você demora um tempo. Então o pregador fala sobre enfado, que é... O que você está com enfado? É quando uma irritação, uma frustração na alma beira a raiva. Não chega a ser raiva ainda, mas está ali, está enfado, você está cansado, você não aguenta mais. Não virou raiva ainda, mas está ali, está na porta. E ele diz que em vez de ajudar a entender a vida, mais conhecimento, quanto mais ele conheceu, mais esse tipo de sentimento cresceu nele, enfado. É o que você sente ali quando Bertrand Russell está escrevendo a sua autobiografia. Então, H.C. Leopold, ele fala sobre a aquisição de sabedoria. Ele diz assim: leva o homem a descobrir muitas coisas perturbadoras que podem impedir fortemente sua já cambaleante paz. Quanto mais você conhece, em vez de aquilo tudo que você já estava ruim. E me lembrei de um cara falando na internet. Mas, enfim, isso leva ao fato de nós aprendermos tanta coisa que nós chegamos a um ponto que dizemos assim: nós preferimos não saber. Sinceramente, não é assim? Você gostaria de saber tanto sobre vírus como você está sabendo hoje? Você não está cansado? Você fica com mais paz quando alguém fala mais uma coisa sobre o vírus? O vírus, ele pega... Acontece o seguinte: nós achamos agora que o vírus, ele desce verticalmente num ângulo de 90 graus, e se alguém espirra 3 metros, quanto mais você sabe, você não chega à conclusão: estou cansado. É o que ele está dizendo. Quanto mais você sabe sobre a vida, em vez de você pensa assim: olha, eu prefiro não saber. Quanto mais você sabe sobre o coração do homem, você pensa: Deus nos poupou. Tem um sermão do Spurgeon que ele diz: o coração do homem é tão terrível que Deus sabe que a gente não é suportável o coração do homem. Então Deus, só Ele vê o coração do homem. A gente não pode ver o coração dos outros, e a gente não pode nem ver o nosso totalmente. É uma visão horrível que só Deus suporta. Então ele diz: eu esquadrinho os corações, eu sei o que está nos corações. A gente não sabe, porque mesmo como a gente não ia suportar, a vida ia ficar insuportável. E é o que ele está dizendo aqui: se você aprender muito sobre doença, vírus, aí você vai descobrir que em todo lugar tem vírus, em todo lugar tem tudo. Você vai ficar: meu Deus do céu, eu não posso encostar aqui, eu não posso encostar ali. Agora está acontecendo uma coisa, nessa superfície pode ter bilhões de bactérias e vírus. Todo lugar está cheio de agentes, de patógenos. Se eu respirar aqui, eu posso morrer. Se eu respirar ali, eu posso morrer. Se eu respirar lá fora, eu morro. O que Salomão está dizendo é o seguinte: quanto mais conhecimento você tem, você chega à conclusão: eu prefiro não saber, sabe? Se você estudar todos os cânceres, todos os tumores, como eles se formam, tudo sobre câncer, no final você ia pensar: eu prefiro não saber todas essas coisas. Porque, sinceramente, agora cada coisa que eu cito, eu estou pensando que tem um câncer se formando. Não é assim? Quando alguém diz assim: eu vou dizer os sintomas de uma doença, você quase pensa: melhor não sabia. Não é? Porque se a pessoa descrever tudo que aquela doença tu sente, tu pensa: estou sentindo um troço, será que é isso? Quanto mais você sabe, Salomão diz, é por isso que você começa, grandes pensadores assim, eles começam a ficar mais deprimidos, porque eles estão vendo mais coisas horríveis do que eles estavam vendo no início. Eles acharam que iam resolver, mas eles só conseguem ver mais problemas. Muitas vezes as crianças desejam saber mais sobre as coisas, né? Criança é assim, criança quer saber mais, e finalmente a gente envelhece, né? É o que toda criança sonha: chegar a ter 30, ter 40, ter 50 anos, e a gente envelhece. E a gente fica mais sábio, no sentido que a gente sabe mais do que uma criança. A gente sabe muito mais do que uma criança. Mas quando isso acontece, a gente fala que eu desejaria ter a inocência das crianças. A inocência que a gente está dizendo não é a ignorância. Como era melhor acordar e não pensar em todas essas coisas, que o mundo é horrível.
Mas a criança acorda e o mundo para ela não é horrível, porque ela não sabe. A gente pensa, a gente quando era criança queria saber tudo. Agora que a gente sabe tudo, a gente pensa, eu queria ser como uma criança. Às vezes, Cláudia conversa comigo, os cachorros lá em casa, eles deitam e dormem. Né? Eles dormem, deita de tarde, dorme de noite, dorme toda hora. Mas por quê? A ignorância do cachorro, eles não estão pensando em nada assim, será que vai ter ração? Será que é a crise? Será que tem vírus no ar? Ele não pensa em nada, ele fecha o olho e ele dorme. É ignorância. Você está num mundo tão quebrado, o Salomão está dizendo, que você começa a invejar a ignorância, só a ignorância, porque nada da nossa sabedoria vai mudar, nada vai melhorar nada. O mesmo acontece, enfim, em qualquer área da vida que você trabalha. E pode incluir tudo, se quiser o ministério. Quanto maior o nosso conhecimento sobre a fraqueza espiritual das pessoas, sobre o problema na igreja, e mais tristeza, se você só tiver uma visão horizontal, então isso é um fim. Você pensa, eu preferia não saber. Então é por isso que as pessoas dizem, uma expressão famosa, que ignorância é felicidade. Ignorância é felicidade. O cachorro não está pensando que vai morrer. Um monte de gente no mundo agora está com medo de que o vírus vai matar elas. Mas os bichos, eles não passam a vida pensando que vão morrer. É por isso que alguém diz, ignorância é felicidade. O problema é que a gente não é ignorante, a gente sabe que vai morrer, a gente fica pensando nisso. A gente fica mais infeliz, não mais feliz. Então, quanto mais nós sabemos sobre as coisas, além daquilo não trazer a paz, a felicidade, o que Salomão diz é o seguinte, quanto mais você sabe, mais problema. Quando você tenta resolver os problemas com o humanismo secular, o que você vai descobrir é mais problemas, e não menos. E há uma esperança. Mais uma vez o pregador conseguiu fazer a gente sentir o quê? Pior. A gente olhou de manhã ele falando, e como você se sente? Pior. E hoje a gente olhou outra parte do que ele fala, e a gente se sente o quê? Pior. Mas no início sua sinceridade parece refrescante. Você, quando ele está falando sobre a vida, a sabedoria, você fica animado, você fica empolgado. É igual as pessoas acham, as pessoas ainda ingênuas, quando estão na próxima ideia do humanismo secular. Então parece refrescante, mas quanto mais estudamos esse livro, mais convencidos ficamos de que tudo realmente é vaidade e fútil. E de que as melhores mentes, pensando apenas abaixo do sol, tudo aquilo que o Salmo diz bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, dos homens que vivem só debaixo do sol. Tudo que eles pensam, o mais sábio, o melhor, pegue o melhor. Mesmo Salomão pensando só debaixo do sol, sem revelação. Se tudo isso parece decepcionante, isso significa que o autor atingiu o propósito. O que Salomão quer, usando a sua andragogia, mostrar para você fútil. Tente encontrar sentido nesta vida quebrada, amaldiçoada pela futilidade, por Deus a todo esforço. E é isso. Lembre-se que ele está mostrando ao mundo. Salomão não está pensando, ele está pensando da perspectiva terrena, ele está pensando como um humanista secular. Ele diz assim, eu vou olhar para a vida como um humanista secular, com a minha grande mente. Eu não vou recorrer a nada de revelação de Deus, eu vou olhar para a vida, para as pessoas, para os relacionamentos, para a terra, para a água, sol, para as coisas. Eu vou tentar entender, vou entender a vida, melhorar, criar. É a definição do humanismo secular. Ele diz, é assim. Isso significa que o autor está alcançando o propósito de nos mostrar. Isso vai te levar cada vez mais. Quanto mais sabedoria você tiver, mais desespero você vai ter. Você vai invejar a ignorância. Você vai saber que havia uma certa felicidade na ignorância. Você vai ver que você queria ter a ingenuidade das crianças que não entendem a realidade. Porque quanto mais você entende, mais desesperado você fica. Quando você entende muito e pensou muito e gastou a vida pensando muito, como Bertrand Russell, você chega no fim da vida e diz, olha, a vida é um desespero, não sei como as pessoas não estão mais desesperadas. Vocês acham que eu tenho a resposta para acabar com o desespero de vocês? Eu, na verdade, estou espantado como vocês não estão mais desesperados. A minha única conclusão é que vocês pensam muito pouco.
Então lembre-se que ele está mostrando essa vida assim, o melhor mente que o mundo já viu, tentando produzir algo que desse sentido à vida. O pregador acredita em Deus, é claro. Ele até menciona seu nome, por exemplo, Eclesiastes 1,13, ele diz: mas ele fez sua busca espiritual sem a ajuda de Deus. Certa vez, Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas não é isso que ele está. Ele fala: tire Deus, só debaixo do sol. Esqueça Deus, vamos usar nossas mentes, vamos ser humanistas e seculares, vamos pensar na vida sem Deus, sem o que ele falou. Não vale pegar Paulo dizendo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo vai ter um sentido. Não vale pegar, porque aí você pulou. Isso não é humanismo secular. Agora, acredite, se você acredita no humanismo secular, mergulhe nele, tente, vai fundo. Se você acha que você tem uma mente maior do que a desses grandes filósofos, então, tente. Ou então acredite nos caras de Araque que pensam muito menos do que esses. Ou vai você mesmo. Então, qual foi o papel do temor de Deus aqui em Eclesiastes? Nenhum. Ele não orou. Ele não consultou as Escrituras. Ele falou: não, eu vou descobrir o sentido da vida e como a vida pode ter paz, alegria, descanso, enfrentar a vida, enfrentar a morte, só pensando debaixo do sol, com a maior mente que já existiu. É só isso. Em vez disso, ele partiu em sua busca pelo conhecimento sem jamais parar para contemplar a majestade de Deus. Ele estava investigando as profundezas das questões com sua razão, e nada mais do que a razão humana, sem assistência, sem iluminação, sem revelação da verdade de Deus. É a descrição do humanismo secular. Se nós assumirmos uma perspectiva secular, se tentarmos entender o mundo sob nossos termos, não sob os termos de Deus, se tentarmos entender a nossa alma, os problemas da nossa alma, os problemas da nossa paz, os problemas do nosso significado, o problema da construção da nossa identidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quando a gente diz que o humanismo secular não pode ajudar o evangelho em nada, é porque o humanismo secular não pode ajudar ninguém em nada. Estude toda a filosofia que você quiser, toda a psicologia, toda a antropologia, toda a sociologia, pesquise todas as ideias que os homens já tiveram, mesmo religiosas, faça todos os cursos de aprimoramento pessoal, tem vários, você pode fazer pela internet, alguns, e assim mesmo você vai acabar exatamente no mesmo lugar. Você correu atrás do vento, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai acabar como o Leonardo Wolff falando: se eu tivesse jogado ping-pong em vez de ficar estudando e escrevendo livros, teria feito a mesma diferença. Então a razão humana não pode nos levar a lugar nenhum em que realmente as coisas mudem. E é por isso que Deus diz que nós não devemos nos gloriar na nossa sabedoria, sabe? Mas apenas no conhecimento que flui dele. Em Jeremias 9, 23, 24 diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria. O que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor aqui, o grande eu sou. No Novo Testamento, Deus vai ainda mais longe e diz assim para nós sobre a nossa sabedoria, sobre o humanismo secular: destruirei a sabedoria dos sábios. 1 Coríntios 1, 19, conforme Isaías 9,14. Eclesiastes é uma das fontes que demonstram como Deus destrói as pretensões da sabedoria humana, mostrando no quão vazio todo o nosso conhecimento sem ele é. William Shakespeare já expressou isso em Macbeth, né? O que é a vida? O que é a vida debaixo do sol? Ele diz assim: ela teria de morrer, mais cedo ou mais tarde, morta, mais tarde haveria um tempo para essa palavra, amanhã e amanhã, e ainda entre amanhã arrastaram-se nessa passada trivial do dia para a noite, da noite para o dia, até a última sílaba de registro dos tempos.
E todos os nossos ontens não fizeram mais do que iluminar para os tolos o caminho que leva ao pó da morte. Apega-te, chama breve. A vida não passa de uma sombra que caminha. Um pobre ator que se pavoneia e se aflige sobre o palco. Faz isso por 1 hora e depois não se escuta mais sua voz. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, não significando nada. Eclesiastes, não é? Sabe, o que Shakespeare está dizendo é isso: a vida é cheia de som e fúria e não significa nada. Cada dia só ilumina o outro passo para a morte. Nada muda, mas Deus não nos entrega nesse desespero, não é esse o propósito. O incrível é pessoas que dizem ter a palavra de Deus e ter o evangelho, ter alguma esperança, aonde nem os verdadeiros grandes pensadores do humanismo secular têm esperança nenhuma. Então, no fim de nossa busca, ele vem ao nosso encontro na pessoa do seu próprio Filho, Jesus Cristo, o qual a Bíblia descreve como a sabedoria de Deus. Deus fez, da parte de Deus, fez a nossa santificação, redenção e sabedoria. 1 Coríntios 1:24, Jesus entrou na vergonha desta vida, neste mundo caído, a fim de nos mostrar o que é a vida, o caminho da vida, o propósito da vida, o sentido da vida. E é por isso que ele não tem medo de dizer: vinde a mim e eu darei descanso para as vossas almas. Agostinho dizia: já li Platão, coisas ótimas em Platão, já li coisas ótimas em Sócrates, já li coisas ótimas em todos os filósofos, mas nenhum deles nunca disse assim: vinde a mim e eu darei descanso para as vossas almas. Ninguém nunca disse essas coisas, nenhum grande pensador, porque eles não podem, eles nem têm. Seu caminho é o caminho que Paulo diz sobre uma esperança tão poderosa, que faz mesmo a escuridão do nosso mundo não ser grande coisa. Eu já, pregando sobre esperança aqui, já disse que a esperança é o que define como você enfrenta o dia, não o que acontece agora, mas a esperança. É sempre a esperança que define como você vive. Teus medos, desespero dependem da sua esperança. Você pode viver essa semana bem, mas se o médico fala assim: daqui a uma semana você vai morrer, talvez você já não conseguisse viver a semana bem, porque você já sabe que vai morrer, destraga. Que adianta eu sair amanhã? Se eu vou morrer num domingo, eu já estou sabendo. Não tem esperança, não tem. Você vê, não é que lá no domingo tudo vai acabar, acaba logo. Você não tem esperança. Eu lembro que eu usei o exemplo de 2 caras que vão trabalhar numa mina escura durante 1 ano, um trabalho árduo, diário, mas para um você diz assim: no final você vai ganhar 50 milhões de dólares. E para o outro você diz assim: no final você vai ganhar só o salário mínimo multiplicado aí por não sei o que, tá 20 mil reais. Aí você vai ver como os dois vão trabalhar na mesma mina escura. Um vai trabalhar subiando, está pensando nos 20 milhões, nos 50 milhões de dólares que ele vai ganhar. O dia vai passar rápido. E o outro que não sabe, porque foi falado para um, foi falar para o outro, vê o cara subiando, feliz, com uma esperança indizível e cheia de glória. Esse cara é maluco, né? Essa mina escura, esse trabalho horrível, como é que esse cara fica subiando? Que é isso? Por que esse cara está assim? É por causa da esperança. É que o cara está com os olhos lá nos 50 milhões. Não importa se a mina é escura, o ano vai acabar. E quando o ano acabar, os 50 milhões vão estar na conta dele. Mas o outro não tem esses 50 milhões para ganhar, ele não tem esperança. Então a vida é horrível, porque na verdade você vive conforme a sua esperança. Então, se seguimos Jesus, ele é a sabedoria de Deus. Nós não continuaremos tentando endireitar aquilo que é torto, para que se adapte aos nossos propósitos. Nós sabemos o propósito das coisas. Nós humildemente nos submetemos a como Deus quer que as coisas sejam, até que o propósito, como a Bíblia diz, até que todas as coisas sejam colocadas pelos cabelos dos seus pés, até que todas as coisas atinjam o propósito que Deus tem para todas as coisas, inclusive as nossas vidas. Assim como Jesus fez quando ele foi para a cruz e morreu pelos pecados dos eleitos. 1 Pedro
Diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora vocês tendes voltado ao pastor das vossas almas. Não é maravilhoso? Ele está dizendo, dos filhos de Deus, Jesus está pastoreando as suas almas. As suas almas não são inquietas, não são ovelhas desgarradas, Jesus mesmo está pastoreando elas. 1 Coríntios 1, 30 a 31 diz assim: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual, para nós, foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Se nós seguirmos a sua sabedoria, a conta da vida fecha. Entende? A conta que parece não fechar, a conta que o humanismo secular diz, não fecha, a gente não sabe nem muito o que a gente quer das coisas, mas a gente sabe que nada resolve. A conta vai fechar, não vai ser uma coisa simples, como o resultado lá do pensamento profundo, né, do supercomputador, a resposta 42, mas ela vai fechar. Portanto, nós precisamos nos contentar em deixar os cálculos para Deus, e Jesus garantirá que todo o balancete dos livros, inclusive as tuas dívidas, fechem, inclusive a nossa própria conta, e considerará reconciliada com o seu próprio sangue, reconciliada por causa do seu sangue. Assim, a nossa aflição atual não vai durar para sempre. Nós temos uma esperança tão poderosa, e nós temos um gozo tão grande agora, que nós não estamos buscando ainda, como Salomão está mostrando, futilmente, correndo atrás do vento, só para amarmos mais a ignorância no final, para tentar alguma coisa que nos livre de um desespero sem fim. Logo, nós agora que enxergamos, é por isso que chega a ser estranho quando alguém pergunta, e de que maneira poderia o humanismo secular. Deus disse: eu vou aniquilar a sabedoria dos sábios e vou salvar pela loucura da pregação. O que eu vou manifestar não vai parecer sabedoria para ninguém. O apóstolo Paulo diz: vou pregar Cristo e este crucificado, loucura para os gregos, os grandes pensadores, e escândalo para os judeus, os grandes moralistas, não é? Mas para os que são chamados, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a salvação de Deus. Não há nenhuma resposta no humanismo secular nas maiores mentes, e é isso que Salomão quer mostrar. Ele quer nos levar não ao desespero, mas ele quer levar a desespero final em toda a altivez humana, de que pela sua própria sabedoria ele vai alcançar algum resultado. Então Deus disse: o homem não conheceu Deus pela sua própria sabedoria. O homem nunca vai chegar ao resultado, ao sentido, ao propósito, pela sua própria sabedoria. Aprove então Deus salvar os homens pela loucura da pregação. E Deus fez Cristo nossa sabedoria. Há uma distância, como o Oriente está do Ocidente, da realidade que traz paz, descanso e vida para as nossas almas, do humanismo secular. E a experiência final do humanismo secular é o homem mais sábio buscando resposta com a sua grande mente. Um homem que mesmo Deus dá testemunho de que era o mais sábio. Só para dizer para você, como o Leonard Wolff disse que se ele não tivesse escrito livro nenhum, tivesse passado a vida jogando ping-pong, teria dado no mesmo. Salomão diz a mesma coisa: minha sabedoria, minhas investigações só trouxeram mais aflição, mais desespero. Tudo é vaidade das vaidades, tudo é fútil. A sabedoria humana, o humanismo secular é um beco sem saída, de desespero, que quando você chega nele, você só pensa se o suicídio ou não é a resposta, ou você chega a essa conclusão de Macbeth: é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria.
sem significado nenhum. É a vaidade das vaidades, é fútil. Ou você tem a sabedoria de Deus, Cristo, a resposta. Mas você vê, ela não pode ser alcançada pela sabedoria. Aprove Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Ninguém pela sua própria sabedoria encontrou a resposta, nem vai encontrar. Então por quê? Por que eu ia querer? Eu posso ler Bertrand Russell, mas por que eu leria ele tentando encontrar alguma resposta? Por que eu olharia para, como Agostinho disse para Jesus, que disse: vinde a mim e você vai encontrar descanso para as suas almas. Essas pessoas foram pelo menos honestas na sua busca, nunca disseram isso, nunca ninguém disse: vem a mim, você vai ter paz, vem a mim, você vai ter descanso, vem a mim, você vai ter uma alegria, eu vou dar minha alegria para que a alegria de vocês seja completa. Ninguém nunca disse isso. Ou você tem que dizer que Jesus é um farsante e ir em busca de Bertrand Russell, ou do grande pensador Salomão, só debaixo do sol. Você vê que com o que ele está escrevendo, ele quer te levar para o lugar ao contrário, ele quer te levar ele está te dizendo: é um beco sem saída, é um beco sem saída. Eu, o cara mais sábio, não cheguei a lugar nenhum, é desesperador. Você não entrar por esse caminho é inútil. Vá para o caminho certo, vá para o caminho que te leva para a vida, vá para o caminho que te leva para a razão pela qual o teu coração foi feito, aquelas coisas que você está buscando nas outras coisas que você nem sabe o que é. Então, a sua alma tem um designer, a sua alma foi feita para um propósito. Pai, nós te agradecemos por esta noite.